você quiser, tá bom? Lucas 17 diz assim o texto bíblico, na NVT, Lucas capítulo de número 17 e versículo de número 20. Lucas 17, 20 diz assim, ó, vamos lá. Antes da leitura aqui, eu vou dar o tema para você da palavra de hoje, tá? O tema é o seguinte: eu quero falar hoje sobre a natureza totalmente espiritual do reino de Deus. Diga comigo assim, o reino de Deus, mais uma vez, o reino de Deus, diga bem forte, o reino de Deus habita aqui. Então não é um ambiente físico. O reino de Deus é totalmente espiritual. É sobre isso que eu quero falar hoje. E o Senhor, na minha oração na parte da tarde agora, quando eu fui para cá, para o meu canto lá de oração, para o meu tempo a sós, o Espírito Santo falou comigo assim: o que está na palavra não é novidade, mas Ele trouxe ao meu coração. Não é uma revelação nova, não, é algo que está na palavra. O Espírito Santo deseja ampliar a nossa visão do reino de Deus. Eu quero a minha visão ampliada do reino de Deus. Eu quero entender cada vez mais o que é estar nesse reino. Esse reino que é chegado entre nós. O reino de Deus. E o Espírito Santo falou comigo isso que eu vou te falar agora. Quanto mais pessoas compreenderem o reino, mais compreenderem mais do reino, mais o meu reino vai chegar até outras pessoas. Vamos lá, vou falar isso em outras palavras. Quanto mais você entender o reino de Deus, mais as pessoas vão perceber o reino de Deus através da sua vida. Eu quero que as pessoas percebam o reino de Deus através da minha vida. Quem mais? Eu quero que as pessoas percebam que Deus é soberano, que Ele é tremendo, que Ele é sobrenatural, é um Deus poderoso, quer me salvar, me ama, cuida de mim. Eu quero que as pessoas entendam o reino de Deus através da minha vida. Então, a palavra do Senhor vai vir para nos dar esse entendimento. Vamos lá, Lucas 17, 20. Certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Olha a pergunta. Quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Acho interessante essa versão. O reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. O próximo versículo: não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Entre vocês. Algumas traduções podem dizer que o reino de Deus está em vocês. Jesus falando com os discípulos dele, ele disse que o reino estava chegado para eles, mas para outros não. Jesus foi questionado aqui por homens. O texto diz claramente aqui: os fariseus perguntaram a Jesus quando virá o reino. Então Jesus fala assim: olha, o reino está entre, mas Jesus não fala que está dentro. Gente, atenção, estar entre é uma coisa e estar dentro é outra coisa. Então isso é muito importante, porque o reino de Deus, ele é espiritual. Ele está, ele quer estar, atenção, ele quer estar dentro de nós. Mas até certo ponto o reino está entre nós, porque enquanto ele não entrar, eu vou usar aqui uma expressão que é uma espécie de redundância. Enquanto ele não entrar para dentro de nós, ele só está entre nós, ele não está dentro de nós. Enquanto o reino não entra dentro de nós, ele está apenas entre nós. Aqui nesse auditório agora tem centenas de pessoas presenciando um culto, participando de um culto. Olha que coisa séria que eu vou dizer. As pessoas podem estar aqui entre nós, mas elas não estão no mesmo ambiente que talvez o Senhor tenha colocado muitos de nós. Porque o reino de Deus é espiritual, ele é dentro de nós. E se o reino de Deus está dentro de nós, quem nos governa é o rei do reino, é aquele que reina no reino, o Deus Todo-Poderoso. Então Jesus fala isso aqui com os fariseus. Em Romanos, no capítulo de número 14, é um outro texto também que nós vamos usar aqui nessa noite. Romanos 14, 17 diz assim, já está na tela aí, ó: pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos. Olha só, não é comida nem bebida. Portanto, Jesus está dizendo assim: o reino de Deus não é de coisas
materiais, não é de coisas naturais, não é carne. Jesus está dizendo, o reino dele, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, revelando algo que o Espírito Santo colocou no coração dele, diz, o reino de Deus não diz respeito a comida ou bebida, né, com o que comemos ou bebemos, mas olha só, olha aqui, mas há uma vida, olha só, uma vida de justiça, e aqui justiça não é a justiça da terra, é a justiça de Deus, paz, não é a paz que o mundo dá, é a paz que Cristo dá, e alegria no Espírito Santo, que também não é a alegria que o mundo procura. São três coisas totalmente diferentes. A justiça de Deus é uma coisa, a justiça do homem é outra. A paz que o homem procura não é a que Deus dá, e nem muito menos a alegria do Espírito Santo é a alegria que o homem quer ter. Porque o homem, para ter alegria, ele precisa estar vencendo. Para ter alegria, o ser humano tem que estar vencendo. Se ele estiver perdendo, ele não tem alegria. E no reino de Deus pode ser o contrário. Quando você está perdendo, é o tempo mais alegre da sua vida. Ninguém falou amém, está vendo? Porque isso não é fácil de entender. Isso não é fácil de entender. Percebe como é que realmente... como é que a gente, quando está pregando, quando você dá uma rajada de glória assim, ó, porque o Senhor vai te ungir, o Senhor vai derramar sobre você as suas promessas. Aí o povo, glória a Deus! Você viu o que eu falei? Eu falei que no reino de Deus o seu pior momento pode ser o de maior alegria no Espírito Santo. Vê se esse reino é do homem. Não é, esse reino é espiritual. Esse reino não é, o raciocínio desse reino não é como o raciocínio humano, gente. Nós precisamos compreender isso, né? Nós precisamos compreender isso. O reino de Deus é de natureza espiritual. E isso que eu acabo de falar, ou melhor, que a Bíblia acaba de dizer, mas eu apenas comentei, é um comentário bíblico o que eu acabo de fazer, preste atenção, essa é a maior dificuldade da humanidade. A prova disso é que quando Jesus chega trazendo a sua mensagem, ali em Mateus tem um relato do capítulo 4, quando ele fala assim, ele vence a tentação no deserto, e depois de vencida a tentação no deserto, Jesus começa a pregar a sua mensagem. Aí ele fala assim, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está entre nós. Ele fala isso, pronto, ali já começa a pancadaria. Ali já começa. Jesus já começa a ser rejeitado pelos seus. É tanto que João fala, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então, gente, a pregação do reino, ela é obstada, ela é barrada. A pregação do reino é barrada pela nossa carne. Adolescentes conversando aí em cima, adolescentes conversando aí em cima, adolescentes conversando aí em cima, adolescentes conversando aí em cima. Parem de conversar uns com os outros aí em cima. Tenham respeito pela pregação da palavra. E tenham respeito pelo pregador da palavra. Gente, isso aqui, atenção pais. Se o seu filho está lá na galeria, conversa com ele depois. Eu estou falando a mensagem que pode mudar a história de vocês. Se vocês aceitarem essa mensagem hoje, na adolescência, vocês vão evitar muitos problemas que essas pessoas aqui de baixo tiveram. Porque o reino de Deus tem que chegar dentro de vocês. O reino de Deus chegou no meu coração com 12 anos de idade. Me poupou muito problema. A prova do que eu estou falando é isso, vocês estão vendo? Eu estou falando aqui do reino de Deus, a diferença entre a vida e a morte e as pessoas conversando, entende? Por que eles estão conversando lá em cima? Porque o reino não chegou dentro deles ainda. Não chegou, gente. E eu falo isso com muita tristeza, mas falo isso com muita coragem. O reino de Deus tem que chegar dentro de nós. Dentro de nós.
Nós temos que amar o reino de Deus com profundidade. E é bom que eles escutem isso do jeito que eles estão escutando agora. Quem não presta atenção na palavra do Senhor, o reino não chegou dentro dele ainda. Porque aqueles que o reino chegou dentro deles, estão atentos ao que o Senhor está dizendo. Porque isso pode fazer a diferença entre a vida e a morte para nós. Hoje no alinhamento as pessoas falaram assim, o que a igreja Águas Vivas significou para elas? Uma pessoa falou assim, é o lugar em que a verdade está sendo pregada do jeito que ela está escrita. E põe a gente para pensar. Teve uma pessoa que falou assim, a gente nunca sai de um culto sem refletir muito sobre o que a gente está fazendo. E é isso que eu estou fazendo aqui agora. E Jesus fez o que eu estou fazendo. Se você for ver o ministério de Jesus, você vai ver que Jesus chamava as pessoas, ele chamava a atenção das pessoas. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Porque o reino de Deus tem que chegar dentro de nós. E a maior dificuldade que o Senhor tem é que o reino chegue dentro de nós. Por quê? Porque tem essa coisa mais difícil de ser compreendida. O homem natural não consegue entender por si mesmo as coisas espirituais. Atenção, gente, nós, enquanto pessoas naturais, nós não conseguimos compreender o reino de Deus que é espiritual. Isso serve para mim, isso serve para os adolescentes que eu estou chamando a atenção ali agora, para os adultos que estão aqui, para a gente velha que já está aqui, já ouve o evangelho há muito tempo. O reino de Deus não é conseguido através de meios carnais, nem de meios intelectuais. O reino de Deus é alcançado por meio do Espírito Santo. E Paulo falou isso em 1 Coríntios, no capítulo 2, e versículo de número 14. 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo fala assim, ó: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Gente, olha esse diagnóstico aqui. O homem natural, por mais bonzinho que ele seja, se é que tem alguém bom, não aceita as verdades do Espírito de Deus. A grande rejeição, gente, que existe na humanidade é essa. Os princípios do reino de Deus e a carne humana. Essa é a grande guerra, é o grande conflito, não é o diabo. Eu estava refletindo hoje, presta atenção. Você percebe que o diabo aparece na história do evangelho somente até lá na tentação? Depois o diabo não aparece impedindo Jesus não, gente. O diabo chegou perto de Jesus, tentou. Depois que Jesus recebe a unção do Espírito Santo, o diabo desaparece. Ele aparece possuindo algumas pessoas. O diabo nunca foi, preste atenção, o diabo nunca foi o maior impedimento para o entendimento a respeito do reino de Deus. Não é o diabo. Não é o diabo. É a natureza humana. A natureza humana é que produz essa grande rejeição. Todo homem e mulher que entrar de fato no reino de Deus, venceu esse obstáculo. Quem entrar no reino, venceu o obstáculo. Qual o obstáculo? O obstáculo da natureza humana, que impede que eu compreenda as dimensões do reino, que impede que compreenda a profundidade do reino, o compromisso do reino. Por que muitas vezes na igreja nós temos algumas lutas? Sim, temos e vamos continuar tendo. Ninguém está fazendo aqui um comentário pensando que nós vamos viver um céu completo aqui agora, não. Por que acontecem falhas da nossa condução? Falhas do homem, falhas do pastor, falhas das ovelhas. Vez ou outra você pega um episódio, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Essa semana foram várias coisas que eu lidei com elas, de situações acontecendo no meio da igreja. Conflitos pesados, que a gente entra para ajudar, a gente entra para socorrer,
Por que tem esses conflitos no ambiente de igreja? No ambiente onde é pregado o evangelho do reino, por que as pessoas às vezes saem para alguma obra da carne? Porque essa luta é a luta, essa é a luta, essa é a luta que existe. É a luta do espírito contra a carne, da carne contra o espírito, muito bem mencionada pelo Espírito de Deus, através do apóstolo Paulo. Se o Espírito de Deus guiar a nossa vida, a gente para de dar problema. Quando o Espírito de Deus guia, você para de dar problema. Mas quando a carne guia, os problemas aparecem. Conflitos, pecados, decepções aparecem, porque a carne se manifesta. É isso. Agora, quando a gente tem uma compreensão do reino, a gente tem que preparar para uma coisa. Quando você adquire a compreensão do reino, você vai passar a ser mal compreendido pelas pessoas. O evangelho não promete moleza para ninguém. Quer ver? Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12 diz assim: felizes são vocês quando por minha causa, olha Jesus falando, por minha causa sofrerem zombaria, perseguição, e quando os outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Gente, quando o compromisso da gente com o reino de Deus aprofunda, às vezes, gente, vou falar um negócio aqui muito comprometedor, difícil, que eu tenho familiares meus aqui, eu não estou dizendo que a minha família faz isso, preste atenção, não é isso. Não estou dizendo isso, aqui está a minha mãe, tem irmão meu aqui, tem cunhado, tem sobrinhos aqui, não é isso que eu estou dizendo. Por favor, não estou dizendo isso para a minha família. Mas quando a gente tem um entendimento aprofundado do reino de Deus, deixa eu te falar, às vezes os seus inimigos vão estar dentro da sua família. Porque eles não compreendem o que te aconteceu. Eles não entenderam ainda. É por isso que no reino de Deus nós temos que ter muito cuidado com o nosso testemunho, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós fazemos. É por isso que quem tem que ver o primeiro testemunho em nós é a nossa família. Imagine agora, por exemplo, aqui eu ministrando a palavra, a minha mãe está sentada ali, o meu querido cunhado, pastor Rominho, está aqui, e esses dois assim, está pregando aí, mas a vida está toda enrolada. Está pregando aí, mas não respeita ninguém. Imagina isso. Está pregando isso aí, mas não perdoa ninguém. Está cheio de mágoa. Está pregando lá, mas está cheio de mágoa. Imagine isso acontecendo. Quando o reino de Deus chega na nossa vida, as pessoas mais próximas, elas vão perceber que algo aconteceu conosco. Mas muitas vezes elas vão se levantar, porque elas não entendem, e elas poderão te chamar de ignorante, radical, fundamentalista, e coisas desse tipo, exagerado. O reino de Deus, ele tem esse mistério, porque às vezes você compreende alguma coisa que alguém não entendeu ainda. Nós temos que ter muita tranquilidade nessa hora, né? Agora, por que acontece essa incompreensão? E a explicação disso está lá no Éden, no capítulo 3 de Gênesis capítulo 3, a palavra do Senhor mostra algo muito, muito, muito sério. No capítulo 3, depois da queda, o homem tem todo aquele processo com Deus lá, e aqui ó,
Então, quer ver? Aqui, ó, versículo 22. Gênesis 3, 22. Coloca para mim aí, por favor. Então o Senhor Deus disse: vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Olha o que ele fala: para impedir que isso aconteça, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. No versículo anterior, volta para mim aí, você que está na mídia, o Senhor fala assim: agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós. É Deus que está falando. Quando o homem come do fruto que foi proibido, ele adquire o conhecimento do bem e do mal. E ao adquirir o conhecimento do bem e do mal, diz o próprio Deus que ele se torna semelhante a ele. Aí, nesse momento então, é que vem o choque. Por quê? Porque agora esse ser que era dependente, esse ser que era inocente, passa a ser um ser malicioso, passa a ser um ser com entendimento de bem e mal, como Deus. E agora tem aqui um Deus santo, que tem um plano para esse homem criado, que agora quer que esse plano aconteça, mas esse camarada aqui já não quer que esse plano aconteça mais. Ele quer fazer a vontade dele. Essa é a luta que existe dentro de nós, fazer a nossa vontade, fazer do nosso jeito. É a grande luta que tem dentro de nós. Agora, o que o ser humano faz? Esse é um ponto importante, porque as religiões, atenção, as religiões, todas elas, inclusive o cristianismo, atenção para isso, hein? Inclusive o cristianismo, elas são um meio que o homem natural cria para tentar resolver o seu problema com a espiritualidade, para tentar resolver o seu problema com aquilo que é transcendente, com aquilo que não é visível. As religiões existem geralmente para isso. O próprio cristianismo humano, o cristianismo humanizado, é para isso. Práticas religiosas, atenção, práticas religiosas para que eu venha agradar a Deus. Eu vou ao culto porque eu acho que isso vai agradar a Deus. Eu entrego o dízimo às vezes porque eu acho que isso vai agradar a Deus. Aí tá bom, eu faço caridade, eu compro cestas básicas no final do ano, dou para as pessoas porque eu acho que isso vai agradar a Deus. A religião faz isso. Mas o reino de Deus não é isso, não é comida, não é bebida. O reino de Deus, ele é espiritual. O reino de Deus não é adquirido através de obras. Qual é o sacrifício que Deus quer? Um coração quebrantado. O que Jesus aparece pregando? Arrependei-vos. O reino de Deus é um reino de arrependimento. Mas as religiões, e nós temos que ter muito cuidado com isso, inclusive nós evangélicos, as religiões, elas entram nesse lugar para tentar resolver um problema. Gente, não é isso que o Senhor Jesus veio propor. Jesus não criou cristianismo. Atenção, Jesus não criou cristianismo. Quem criou o cristianismo foi a humanidade. Isso é um nome dado para aqueles que dizem que seguem Jesus. Dizem que no mundo existem quase 2 bilhões de cristãos. Por que esse mundo não mudou então ainda? Com 2 bilhões no meio de 8 bilhões, será que 2 bilhões não conseguiriam influenciar outros 6 bilhões? Pense comigo, meu irmão. 2 bilhões de cristãos não conseguiriam influenciar 6 bilhões de pessoas? Dá 3 pessoas para cada cristão. Raciocine comigo. Se cristianismo fosse reino de Deus, do jeito que ele existe hoje, o mundo já estaria salvo. Por que Jesus fala que seriam poucos que acertariam com ele? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é religião. O reino de Deus não é prática religiosa. O reino de Deus é arrependimento. O reino de Deus é quebrantamento. O reino de Deus é misericórdia. O reino de Deus é justiça. É alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é o reino do perdão.
Essa noite nós vamos celebrar isso, o sacrifício que foi feito para tirar você do estado de pecado e colocar no reino da luz. O reino de Deus não é religião. Nós temos que entender isso mais. Eu quero entender isso mais. Eu estou pedindo ao Espírito Santo aqui no meu espírito agora, abra o nosso entendimento, Espírito Santo. Diz que no partir do pão, no caminho de Emaús, aqueles dois homens, quando Jesus parte o pão, aqueles dois homens ficam com seus olhos abertos, e eles percebem que eles estão diante do Rei dos Reis, ressurreto na frente deles. Será que nessa noite nós vamos perceber que o ressurreto está aqui no nosso meio? O ressurreto está aqui no nosso meio. Quando nós percebemos o que o ressurreto está em nosso meio, nós paramos com certas brigas, nós paramos com algumas coisas, nós abandonamos a prática do pecado, nós saímos da carne, nós saímos da carnalidade, porque, meu Deus, o reino de Deus é Espírito, o reino de Deus é Espírito. Eu sei que alguns familiares seus não vão entender, ou alguns amigos não vão entender, mas nós não estamos aqui para agradar o ser humano, nós estamos aqui para agradar a Deus, sem querer ser ignorante com ninguém, sem querer contestar, ficar julgando as pessoas, mas viver o reino é uma outra coisa. Vamos parar de viver religião e vamos viver reino de Deus. Reino de Deus, gente, reino de Deus, com nossa vida governada por Ele. Meu Deus do céu, Espírito Santo de Deus, nos ajuda a entender. Vamos levantar nossas mãos aos céus, vamos fazer um clamor ao Senhor, porque eu fiz esse clamor agora de tarde, lá no meu quarto. Eu levantei minha mão e falei: Senhor, eu me pus a boca no pó assim, e falei: Senhor, eu não entendo ainda como gostaria, eu não entendo como eu gostaria. Meu Deus, eu falei: Senhor, me revela mais do teu reino, me revela mais da tua justiça, me revela mais do teu querer. Meu Deus do céu, eu não quero passar minha vida sendo um religioso, só porque eu sou pastor. Eu quero entender, Senhor, eu quero viver os princípios do teu reino. Ora nesse sentido, meu irmão, ora nesse sentido. Meu Deus do céu, vamos ter esse momento, gente. Isso pode mudar a nossa visão. Orei ao Senhor e falei: Senhor, abre o nosso entendimento, por um milagre, faz um milagre. Aí o Senhor falou comigo: vai lá e prega a minha palavra, porque a minha palavra abre o entendimento. Prega a minha palavra abre o entendimento, e o meu reino chega no coração das pessoas através da minha palavra. O Senhor está dando a sua palavra para nós aqui nessa noite. O Espírito de Deus está passeando aqui nesse lugar. Ele quer revelar a sua vontade para nós, tirar a gente dessa vidinha de religiosidade e nos colocar no reino de Deus, e sermos pessoas abundantes no reino de Deus, transbordantes dos rios de águas vivas. Transbordar todo dia, na segunda-feira também, não é só no culto de domingo não. Transbordar na segunda-feira, transbordar naquele trabalho difícil que você tem, transbordar lá na sua casa, onde todo mundo está contra o que você crê. Transbordar do Espírito, e nada te tocar, nada te dominar. Aí que às vezes em algum momento eu também vivo uma certa incompreensão. Ele é intocável, ele não quer, ele acha que vive em outro mundo. Atenção, eu não sou desse mundo, e você também não devia ser, porque Jesus disse: vocês não são desse mundo. Por que a gente ama tanto essa vida assim? Nós não somos deste mundo, gente. Gente, nós não somos deste mundo. Você não sabe se você está aqui daqui a pouco, meu irmão. Nós não somos deste mundo.
Não deixa esse engano diabólico. Ah, mas eu sou um ser humano. Rapaz, você é um ser humano, então você não entrou no reino ainda. Porque se você entrou no reino, você deixou de ser um ser humano comum e passou a ser um ser humano espiritual. Você nasceu de novo. As coisas do reino são reveladas a você. Jesus falou com os discípulos assim: as coisas do reino eu revelo a vocês. Ei! Lembrei até da Cristiana que agora ela está uns gritos assim, né? As coisas do reino são reveladas aos discípulos. Os princípios do reino, os sentimentos do reino, as manifestações do reino. Nós temos que buscar isso com toda a profundidade. Quero ler a oração de Jesus. Eu estava lá me preparando e o Senhor me levou nessa oração, que está em João. Ela é longa. João, capítulo 17. Quero ler a oração de Jesus. Você pode ficar de pé. O pessoal do louvor pode subir. Eu não vou terminar tudo que eu preparei, não. Tem muita coisa para falar aqui ainda. Nós temos que tomar a ceia. João capítulo 17. Eu não estou esperando eles subirem, não. Eu estou esperando o momento do Espírito falar assim: agora leia o que eles precisam ouvir. João capítulo 17. O que eu vou ler aqui agora, atenção. O que eu vou ler aqui agora foi escrito numa data que você não pode nem alcançar. Sabe por quê? Porque foi escrito lá no início. Quem é o início? Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O que eu vou ler agora que foi escrito na eternidade. Não foi escrito por homens, foi copiado por homens, inspirados pelo Espírito. O Espírito Santo fez essa oração lá na eternidade. Antes que tudo acontecesse, essa oração já existia. Esse é o momento em que aqueles que estão com o entendimento de reino, veja, os que estão com o entendimento de reino compreendem o que vai ser lido agora. Ei, presta atenção. Os que têm conhecimento de reino compreendem o que vai ser lido agora. Compreendem, e o espírito deles entra em efervescência. E nós vamos ver acontecer aqui agora. Haverá um fervor manifestado aqui nesse lugar. Porque o que eu vou ler agora é o que você vai ouvir na eternidade. É o que você vai ouvir eternamente. E quem ainda precisa entrar mais profundo, às vezes fica assim: hein? Como? Hein? Não estou entendendo. Aí você vai falar com o Espírito Santo assim: o que é isso que esse homem está falando? Me deixa perceber isso. Me deixa perceber isso. Eu queria que você fechasse seus olhos por um minuto e orasse assim: Senhor, me deixa perceber. Me deixa perceber. Senhor, me dá a percepção. Fala com Deus, fala. Senhor, me dá a percepção do reino. Me dá a percepção do reino. Senhor, eu não quero ser membrinho da Águas Vivas. Inclusive tem gente visitando aqui que nem membro é. Eu não quero ser membrinho de igreja. Eu não estou aqui para ser membrinho de igreja. Senhor, eu estou aqui porque eu te amo. Eu estou aqui porque eu quero a tua palavra. Eu quero o teu Espírito na minha vida. Eu quero que a tua palavra seja revelada a mim. Coloque sua mão direita em todo o seu coração e faz um clamor pela sua própria vida. E fala: Senhor, hoje é noite de ceia. Eu quero entender isso. Eu quero entender isso. Eu quero entender isso. Fica com seus olhos fechados. Vou fazer a leitura com seus olhos fechados. Assim tem mais chance de você captar o que está sendo dito. Olha, o Senhor vai abrir o entendimento de muita gente aqui agora. Espírito Santo, faz o que me prometeste na parte da tarde. Faz, Espírito Santo. Faz o que me prometeste na parte da tarde. Faz o que prometeste, Espírito Santo. O
Espírito Santo está falando com você. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. Vida eterna! Vida eterna! Vida eterna! Isso não é vida natural, é vida eterna. Continuando, e a vida eterna é isso: conhecer a Ti, o único Deus. A vida é conhecer Deus. A vida não é construir coisas, a vida é conhecer Deus. A vida não é casar, a vida não é gerar filhos, a vida não é isso. A vida é conhecer o Senhor. E essas coisas, pastor, são os complementos que Jesus prometeu. Mas a vida é conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, conhecer a quem enviaste ao mundo. Eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. E o texto continua: agora, Pai, olha o Senhor orando, na eternidade, na eternidade, na eternidade, é na eternidade. Ele não está no Cronos, ele passou pelo Cronos, mas ele está no Kairos, ele está no tempo de Deus. Nós temos que viver no tempo de Deus, gente. Tem o Cronos, sim, o culto vai acabar daqui a pouco, mas o coração vai permanecer no Kairos. No Kairos, no tempo de Deus. Você não tem que falar língua estranha só no culto. Tá lavando o prato, vai falar língua estranha lá. Lavando o prato, cozinhando, linguagem do reino. Religioso é que fica falando língua estranha só no culto. Ele morre na segunda-feira. Continuando, recebe aí. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de Ti, para a glória que tive a teu lado antes do princípio do mundo. Olha que revelação tremenda. O homem Jesus, o homem Jesus falando da glória eterna. Quem é que vai entender isso pela carne? Eu revelei teu nome àquele que me deste. Versículo 7. Agora eles sabem que tudo que tenho vem de Ti. Versículo 8. Pois lhe transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de Ti e creio que Tu enviaste. Eu vou dar um salto aqui agora. Espera aí, eu vou dar um salto. Eu vou dar um salto aqui. Aqui, ó, aqui. Quer ver? Espera aí. Sim, aqui, ó. Olha o que ele fala, ó. Versículo 14. Eu lhes dei Tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Ei, o que está escrito aqui? O dono da verdade está falando assim: eles não são do mundo. Por que eu vou mexer nas coisas do mundo se eu não sou do mundo? Por que eu tenho que usar os mecanismos do mundo se eu não sou do mundo? Se eu não sou do reino. Se eu não sou do reino, eu uso os mecanismos do mundo para satisfazer minha alma. Mas se eu sou do reino, a minha alma é totalmente satisfeita pelo Espírito de Deus. E se faltar todas as coisas do mundo, eu continuo celebrando a vida eterna que está no meu coração. Vou dar mais um pulo aqui. Peraí. Aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Olha a ceia revelada, versículo 19. Olha a ceia revelada, a santa ceia. Eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Ainda vou dar mais um salto aqui. É muita revelação. Aqui, pronto, 21. Cheguei no lugar. Atenção.
Uh, 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 Nossa Deus, meu Deus do céu. 21. Minha oração, Jesus falando, é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós. Eu não estou na carne mais, eu estou nele. Nele a morte perde o poder. Nele a doença não vai me mandar. Ela virá, mas ela não vai me matar, porque eu estou vivo para ele. Vai acabar a vida biológica, mas a vida eterna continua. Vai glorificando a igreja. Por que seu coração ainda não está regozijante como alguns estão olhando assim? Estão olhando o quê? Levanta suas mãos e dá glória a Deus, porque o Espírito Santo vai te dar a revelação que só Ele pode te dar. É o máximo que eu posso aqui é pregar. João capítulo 6. João capítulo 6. Aqui é forte demais. Versículo 53 para finalizar a pregação dessa noite e a gente partir para a ceia do Senhor aqui. Fala comigo assim. Vamos falar, gente. Nós temos que orar sobre isso. Fala assim, Senhor. Vamos lá, gente. Vamos orar? Olha o que ele fala. Então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade. Ele está aqui conosco nessa hora. O Senhor está andando aqui no meio de nós. Ele tem poder para isso, para estar em todos os lugares. Ele falou assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está andando aqui no nosso meio. Está passando aí do seu lado aí. Está passando aí do seu lado aí. A vontade dele é te pegar. A vontade dele é te dominar. Ele está passando aí falando: vai deixar dominar, vai me deixar dominar. Eis que estou à porta e bato. Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você permitir, eu vou entrar e vou ceiar com você. E aí o texto continua: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Eu quero dar uma palavra aqui agora para pessoas que vêm aqui e todo culto de ceia você sai daqui sem tomar. Não faça isso hoje, a não ser que você esteja rejeitando Jesus. Pode, se você for rejeitar Jesus, meu filho, rejeite-o. Ele veio para ser rejeitado ou ser aceito. Pastor, você quer forçar as pessoas a tomar ceia? Não, eu estou pregando a palavra do Senhor que diz: quem não comer a carne dele, não tem parte com ele. É isso que eu estou dizendo. Não, pastor, essas pregações, as pessoas não vão querer. Meu irmão, deixa eu te falar, essa é a pregação do reino. Jesus falou isso, que talvez muitos não se acertassem com ela. E não sou eu que vou preocupar com isso. Mas eu, do que depender de mim, eu quero comer a carne do Filho do Homem. Mas vai comer carne. Jesus, inclusive, foi contestado por isso. Os fariseus achavam que ele estava falando de canibalismo. Olha que cegueira. Eles acharam que estava falando de canibalismo. Que absurdo é esse que esse homem está falando? Comer a carne. É espiritual. É espiritual. Esse pãozinho aí, esse suquinho que está aí,
É simbólico, isso é simbólico, não é isso aí que você vai comer para demonstrar que comeu a carne. Você sabe o que é comer a carne de Cristo? Você sabe o que é comer a carne de Cristo? Você sabe o que é comer a carne? O que Jesus fala dele mesmo? Eu sou o pão que desceu do céu. E sabe o que é o pão que desceu do céu? A palavra dele, o maná. A carne de Cristo é a sua palavra, é comer a palavra e deixar a palavra penetrar seu interior. Hoje eu almocei na casa da minha mãe. O negócio penetra lá no interior da gente, porque é uma comida gostosa demais. Eu estou sem comer até agora, para vocês terem uma ideia. Eu não lanchei agora de tarde, né, Eliseu? Nós falamos assim, não tem como comer nada. Quem come aquela mandioca e quem come aquele torresmo, não come mais tarde. Viu, mãe? Misericórdia. Diminui a mão, mãe, pelo amor de Deus. Estou tão saciado que eu estou sem fome até agora, Eliseu. Vocês estão entendendo isso ou não? Se você comeu a carne, você está tão saciado que você tendo tá bom, você não tendo tá bom, você está passando pelo vale tá bom, você está passando pela luta tá bom, você está com a doença aparece tá bom, tá tudo bom. E o pastor, e o sofrimento? O sofrimento está aí também, né? Chorando, gemendo, rolando, tratando, tomando remédio. Fazer o quê? Mas a alma está renovada na carne que você comeu. Quem não comer a carne não tem parte com ele. E aqui hoje tem um bom símbolo. Isso é um símbolo. Isso é um símbolo. Nós não transubstanciamos. Você não vai comer carne de Cristo aí agora não. Vai comer um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva. Mas o Senhor está convidando a nós pecadores essa noite para tomarmos parte no reino dele. Qual vai ser a nossa resposta? Qual que é a sua resposta? Qual que é a sua resposta? A minha resposta está dada, cada um dá a sua. Eu vou levantar minha mão e vou dar a minha resposta. Senhor, me deixa comer tua carne. Alimenta-me com a tua carne. Alimenta-me com a verdade. Alimenta-me com a tua palavra. Não me deixa virar um religioso não, Deus. Ainda mais com uma igreja bem sucedida igual essa. Meu Deus, não deixa não, Senhor. Não deixa não. Não me deixa virar um religioso, um homem carnal. Não me deixa, Senhor. Não me deixa ficar contaminado com aquilo que o mundo oferece, com a coisa do mundo, com a glória do mundo, com nada desse mundo. Senhor, a minha vida te pertence. Eu estou fazendo a minha declaração. A minha vida te pertence. Faça a sua declaração nessa hora. Fala com Deus do jeito que você crê. Fala, Senhor, eu quero parte contigo. Eu quero parte com a tua carne. Eu não quero ser um teimoso. Eu não quero ser um desobediente. Eu não quero ser um obstinado. Eu quero celebrar hoje a tua vida no meu interior. Em nome de Jesus. Está dado o recado do Senhor. A ceia está posta. Quem quiser, ela está aí diante de você. Pode pegá-la. E o louvor pode cantar aquela última canção que vocês cantaram a respeito do sacrifício de Cristo Jesus. As alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Fala-nos, mostra a tua graça, fala do amor do Pai. Para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
recebendo no Espírito posso me achegar. essa revelação grandiosa. Somente pelo sangue. Oh Senhor, revela-te nessa noite. Revela-te, Senhor. Revela-te mais. Revela-te mais. Revela-te mais. Nada além de Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue. Somente as nossas vozes agora. Eu sou livre. Espírito Santo, revela essa liberdade para nós aqui nessa noite. Revela essa liberdade, Espírito Santo. Nós fomos livrados do poder do pecado. Mais uma vez, eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Somente as vozes, nenhum instrumento. Somente as vozes. Nada além do sangue, nada além do sangue. Exalta o Senhor, exalta o Senhor. Te exaltamos, Senhor. Bendizemos o teu nome. Vem nesse lugar. Levante o pão. Jesus falou claramente com as pessoas: quem não comer a minha carne não tem parte comigo. Isso aqui já expliquei, não é a carne, é pão. Simboliza a carne que foi partida. É simbólico. Quando você mastigar, é isso. A carne está sendo espedaçada. O pão despedaçado é a carne que foi despedaçada. Mas o Cássio, você acha que Jesus foi para a cruz assim? Eu vou, não tem outro jeito. Deixa eu ir, né? Deixa eu morrer porque, né? Deixa eu ir. Não, ele falou assim: eu vou porque eu vou ganhá-los. Quando ele morreu, eu estava pensando em você, Michele. Ele estava pensando em você, em você, em você, em você, em você. Todo que creu aqui, o Senhor estava pensando em você. O rosto dele veio na memória grande dele. O HD de Jesus é bem grande, hein? Não é nem HD, é SSD. É muito forte, porque ele via todos nós lá. É nessa oração aqui que ele prova isso, em João 17. Eu quero que eles estejam comigo, Pai. Eles estejam comigo. Nós temos que entender isso. 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 Nós temos que entender isso.
Porque se nós entendemos isso, nós vamos tomar essa ceia, que amanhã nós não vamos para o pecado, amanhã nós não vamos ficar dando problema, amanhã nós não vamos ficar com mágoa, amanhã nós não vamos estar ali guerreando contra ninguém, nós vamos estar no Espírito de Deus, se isso for revelado a nós, se isso for revelado a nós. O reino de Deus está entre nós, o Espírito de Deus está aqui neste lugar, o poderoso Espírito de Deus. Meu Deus, levanta aí, ó. Ora antes de comer, e fala: Senhor, é pão, mas eu quero ter parte com o Senhor, a minha vida te pertence, eu não vou comandar a minha vida, o domínio é teu, o Senhor é o meu rei, o teu reino já veio para dentro de mim. Fala isso com Deus: o teu reino veio para dentro de mim, e amanhã eu não vou ser aquela coisa que vai testemunhar contra isso. Não deixa o diabo te usar para testemunhar contra isso. Em nome de Jesus, comamos. Ora sobre isso agora. Ora sobre isso. O sangue. Na sua mão tem suco de uva, mas simbolicamente tem sangue. Sangue, nós vamos beber o sangue. Beber sangue, quem é que bebe sangue? No caso espiritual, é quem entendeu a mensagem de Cristo. E o sangue dele nos purifica de todo pecado. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, deixa esse negócio. Senhor Jesus, levanta assim, dá uma olhadinha, ó. Estou falando sério, gente. Levanta assim, dá uma olhadinha, ó. Pensa bem no que você vai fazer. Reflita sobre o que você vai fazer. Oh meu Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, a nossa ignorância, a nossa relutância. Vai orando, meu irmão. Faz a sua oração. Senhor, perdoa a nossa relutância, a minha relutância. Perdoa a minha ignorância. Perdoa, Senhor Deus, as vezes em que esse sacrifício é esquecido. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me, Pai, perdoa-me, Senhor, perdoa-me, Pai. Mas eu tomo posse da promessa. O sangue é que purifica. O sangue é que purifica. O sangue que purifica. Coisa linda, hein, gente? Levanta bem alto assim, ó. Ele foi levantado por você. Ele foi levantado. Ele foi levantado no madeiro. E não, ele não estava lá chororô, não. Ele estava lá de livre e espontânea vontade, porque ele pensava em mim e em você. O sacrifício que ele fez foi definitivo, e nós podemos celebrar isso agora. Faz uma oração dando glória a Deus mais forte que você puder aí nesse momento. Glorifica o teu Deus. Glorifica o teu Deus. Glória ao teu Deus. Glória, 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 glória ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ei, cada labastoma da cara. Tudo que tem um aleluia. Mas tudo que tem um aleluia, canta essa Michele. As minhas mãos em louvor, pois tudo
sentindo o que nós estamos sentindo aqui agora? Porque nós ouvimos uma mensagem palatável? Não, porque nós ouvimos a verdade. Você não escutou a mensagem de prosperidade aqui. Você escutou a mensagem da verdade. Tem que comer a carne dele. E vai sofrer por causa disso. E se sofrer por causa do nome dele, nós damos glória a Deus. E para terminar, vou pedir aí, você que está na mídia, Apocalipse 22. Apocalipse 22. Versículo de número 17. Olha o clamor da igreja. Apocalipse 22, 17. Esse é o clamor da igreja. Sim ou não? Quem não quer morrer não ora isso aí não, gente. Quem está amando essa vida não ora isso aí não. Pastor, você quer morrer? Não. Então o que você está falando? Não é para entender? Então procura entender. Quem está em Cristo não morre não, gente. Ei, quem está em Cristo não morre não. E aí? O Espírito e a noiva dizem que todo aquele que ouve diga: quem tem sede venha, quem quiser beba de graça da água da vida. Jesus falou para a mulher assim: quem beber dessa água jamais terá sede, e será como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quero profetizar uma semana muito abençoada na sua vida, onde o reino de Deus vai se manifestar através de você. Se alguém precisar de alguma oração, nós vamos ter aqui hoje, esse mês agora é dos presbíteros, né? Agora que eu me lembrei, é o mês dos presbíteros, então os presbíteros podem vir para cá. Se alguém precisar de uma oração, tá? Aquela pessoa que Deus revelou no culto, venha falar comigo, tá? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ou pessoas, né? Aí pode falar com outros também. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Vá debaixo da bênção do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Cumprimente essa pessoa que está ao seu lado. Bom momento para dizer